Não, legal, Carla. É interessante você falar isso, porque é justamente a ponta que faltava aqui para a gente pegar o próximo tópico aqui, que é a cena do carro. Né? Então, depois que ele passa pelo interrogatório, ele recebe um telefonema e fala: olha, encontra a gente embaixo lá na ponte. Aí ele vai até a ponte e entra no carro. Assim que ele entra no carro, a Sweet aponta uma arma para ele. E ele fala: mas o que é isso? Ela fala: é para proteger, para proteger a gente de você. E ele não está entendendo nada. Então ela fala: ó, ou você segue essa regra ou você sai fora. E aí ele fala: tá, então vou sair fora. E a hora que ele abre a porta, a Trinity vira para ele e fala assim: você conhece essa rua e sabe exatamente onde ela vai dar. Né? Então você já sabe. O que você está fazendo é o que você sempre fez. Fazendo o que a gente sempre faz, a gente consegue chegar em algum lugar diferente, Karen? Não, né? A gente consegue chegar cada vez mais no fundo do poço. O poço não tem fundo. Até a gente descobrir isso, a gente às vezes vai um pouco longe. É uma teimosia, né? Eu acho bem interessante esse filme. Ele traz muitos conceitos. Até esse ponto, não, né? Ele, mais para frente, vai trazer alguns conceitos orientais. Eu acho que você vai chegar nesse ponto, eu vou comentar. Mas a questão da gente fazer sempre as mesmas coisas e ficar chateado porque está dando errado, isso é uma coisa muito nossa, assim, de ficar dando cabeçada, murro em ponta de faca, né? Essa teimosia de querer as coisas do nosso jeito, querer modelar o mundo da forma como a gente entende que ele deva ser e não aceitar a realidade. Né? Eu acho que para você mudar, a primeira coisa que você tem que fazer é ver o que você está fazendo de errado, né? Fazer uma autoanálise, fazer uma análise da situação, né? O que está acontecendo que eu sempre acabo tendo problemas, né? Então, essa questão da tomada de consciência que esse filme traz o tempo todo, que é muito importante, que a gente precisa levar para a nossa vida. Legal, Karen, obrigado. Agora eu vou puxar um tema aqui que acho que vai ter comentário, réplica, tréplica, que eu acho que é o ponto crucial do filme, pelo menos do primeiro, que é um momento onde o Neo finalmente encontra Morpheus. Né? Então Morpheus fica lá, fala: olha, estou esperando por você. Aí o Neo fala: ó, prazer em conhecer. Ele fala: não, prazer é todo meu, porque eu queria conhecer você e tudo mais. E dentro de todo aquele diálogo que segue, chega o derradeiro momento em que Morpheus vira para o Neo e fala assim: essa é a sua última chance. Desse ponto em diante, não tem como voltar. Se você tomar a pílula azul, fim da história, você vai acordar na sua cama e acreditar exatamente no que você quiser. Se você tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas e eu vou te mostrar até onde a toca do coelho vai. E aí, assim que o Neo pega a pílula, o Morfeu ele fala uma frase que eu acho que é chave nesse ponto. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Uma vez que a gente se depara com a verdade, o que vocês acreditam, e aí eu vou deixar aberto, o que vocês acreditam que ou se depara com a verdade ou se depara num momento em que você vê, como a Carla já falou N vezes para a gente do momento da verdade dela, que a gente vê que chegamos numa barreira. E ali é ou vai ou racha. Ou a gente segue adiante, ou a gente fica naquele marasmo de sempre, a gente para a nossa evolução ali. Que a gente sabe que a gente não regride, mas parar a gente para. E aí? Vou Voluntários? começar. Vai. Posso? Primeiro, que eu queria chamar a atenção para uma coisa muito importante, que permeia o filme inteiro, mas assim, nessa parte é a parte que eu acho que é mais forte, que é a questão da escolha. O tempo inteiro no filme, ele não faz nada que ele é obrigado, em nenhum momento. Ele sempre tem o direito da escolha. Né? Quando ele está fugindo lá no trabalho dele,
Ele não fala, vai lá e anda no andaime. Não, ele fala, você pode escolher se você vai fugir dos caras ou você vai ser preso. E aí ele faz a escolha dele. Né? No momento do carro, a mesma coisa. Você pode escolher sair. Né? E nessa parte ele fala, e depois ainda tem mais uma escolha, né? Mais ali na frente, que é uma escolha bastante importante. Mas em todo momento ele se depara com a questão da escolha, que é o livre-arbítrio da gente, né? Todos nós temos escolha, tá? Independente da gente botar a culpa no que for, né? Ou no contexto que fez você chegar àquela determinada decisão, todos nós temos escolha, né? E isso o filme mostra o tempo inteiro. Ele nunca é obrigado a nada. Ele entra porque justamente ele tem uma curiosidade de conhecer a verdade. Né? E aí entra de novo naquela história que foi falado, né, que a Karin falou, que tem pessoas que querem a verdade, mas ainda não estão preparadas para a verdade. Né? Isso me remete a uma cena também, não do Matrix, mas uma cena do Indiana Jones no filme da Caveira de Cristal, que a moça lá queria saber, né, de todos os mistérios do universo, que os extraterrestres estavam ali, e aí quando ela tem acesso àquilo, ela pede, não, eu não estou preparada, né? Então, eu acho que é muito isso. A gente está preparado para a verdade? E a verdade é alguma coisa que a gente já falou, que é muito dependendo do ponto de vista. A gente sabe aqui, nesse momento que a gente está evolutivo, que a gente não tem condição de entender toda a verdade. Né? Que a verdade é parcial, que a verdade é alguma coisa ainda que é fragmentada, que a gente não tem essa ideia. Não é tão simples como no filme, né? Que ele, simples que eu quero dizer assim, eles já sabem que existe um outro mundo e, enfim. Mas para nós essa verdade ainda é uma verdade muito, a nossa verdade lá do que é, como surgimos ou sei lá que raio de verdade que você queira entender, ainda é muito complexa. Então, a gente precisa ir devagar nesse ponto da verdade, né? Mas o importante é, se a gente quer conhecer a verdade, a gente precisa se preparar para isso, né? Então, em que ponto que você quer a verdade? Em que segmento você quer a verdade? Então, você precisa se preparar para isso, para poder ter acesso a, pelo menos, aquilo que você é capaz de entender do que essa verdade, mas eu ainda fico com a questão mais importante para mim, que é a questão da escolha. Eu acho que as verdades, né? Eu acho que a gente está... São as camadas de cebola, né? Qual a verdade que a gente está preparado para alcançar nesse momento? Cada um está numa posição, num nível. E eu acho assim, essa situação de ficar estagnado, é um estagnado entre aspas, eu acho que assim, é como se a gente fosse criando potência para o movimento, né? Você ia gostar disso. Quando a gente vai juntando força, vai juntando conhecimento, vai juntando experiência, até que numa determinada hora a gente tem, opa, peraí, e aí a gente se movimenta. Então, assim, qual camada de cebola que a gente está? Igual a gente vê no nosso dia a dia, por exemplo, para a nossa realidade, essa situação, né? A gente escolhe várias vezes se manter numa situação de falsa realidade, né? As pessoas dentro de relacionamentos, elas tentam moldar o outro dentro daquilo que ela acredita que é o par perfeito, o filho perfeito, né? O aluno perfeito, a professora perfeita, né? A gente vai moldando as pessoas de acordo com aquilo que a gente quer que elas sejam. A gente molda a realidade, maqueia a realidade de acordo com aquilo que a gente quer que a realidade seja. A gente sofre porque a gente não quer ver a realidade como ela é, porque a gente não quer lidar com a realidade, a gente não quer aceitar muitas vezes a realidade. A gente vê isso muito na política, né?
que deveria ser assim feita de forma consciente, e muitas vezes a gente vê as pessoas estão mais numa torcida de futebol do que discutindo a sociedade como a gente gostaria que a sociedade se desenvolvesse, né? Então a gente fica mais numa questão de torcida, de acusar um ao outro, de querer avançar um em cima do outro, as questões, por exemplo, da fofoca. Você tem uma pessoa que está super bem, você fica com raiva porque você não consegue chegar lá, ou acha que não consegue chegar lá, ou tem preguiça de chegar lá. Então, você vai lá e faz fofoca e queima, mina, né? Toda uma construção, às vezes, que uma pessoa levou uma vida para fazer, que aquela pessoa é real, aquela vida dela é real, aquele trabalho daquela pessoa é real, e ela sofre toda hora bombardeios de pessoas que não aceitam a realidade, não querem lutar para alcançar a realidade. Então, assim, as cascas de cebola, né? A gente tem que se perguntar em que casca que eu preciso tirar agora. A gente tem que meditar muito, assim, né? Fazer uma autoanálise e às vezes ir fazer uma análise mesmo, fazer terapia, ir numa psicóloga e escarafunchar, colocar uma luzinha lá dentro da gente para ver as nossas próprias sombras, iluminar as sombras e saber o que fazer com elas também, né? Não adianta só ir lá e iluminar, tem que tirar a casca da cebola e agora, o que eu faço? Né? Muitas vezes por causa desse e agora o que é que eu faço, que a pessoa prefere ficar segurando a casca da cebola e não sair daquele mundinho, porque ela não sabe se vai conseguir enfrentar a realidade. Bom, então Neil se deparou com a escolha, fez a escolha dele, pegou a pílula vermelha e aí foi para a próxima etapa, que era justamente ali sim que eu acho que é um ponto também crucial da escolha, né? Como a Cláudia colocou. Sempre são apontadas opções e a escolha é totalmente dele. Quando a gente assiste o segundo ou terceiro filme, que os momentos que ele interage com o oráculo lá na frente, que ele fala assim, que ela fala, você está tentando ainda entender qual que é o contexto? Aí ele fala, sim, ela fala, não, mas a escolha você já fez lá atrás, não adianta vir agora. A escolha já estava feita. Né? E aí, aquele momento, enfim, que o Neil ele vai fazer a transição, é um momento onde ele tá, que eles equipam ele e ele fica em frente a um espelho, né? Ele toma um outro comprimido lá, que é para criar o sinal lá, tem todas as questões técnicas, né, da informática lá, que ele toma para abrir um backdoor, para os caras poderem hackear o ser virtual dele e tudo mais, e ele está do lado de um espelho. Né? E aí o espelho começa a fazer uns movimentos que ele não entende. Ele toca o espelho começa a tipo dominar o braço dele e vai, né, pegando todo o corpo dele. E aí ele fica meio assustado e o Morpheus vira para ele e fala: você já teve um sonho, Neil, que parece realidade? E se não conseguisse acordar desse sonho, como saberia a diferença do mundo dos sonhos e do mundo real? E aí me trouxe um insight, né? Ali foi o momento da libertação dele. Né? Então, foi ali exatamente onde teve o rompimento. E esse rompimento, ele quebra uma série de paradigmas. Né? Quando você quebra um paradigma, você tem um rompimento, você muda, você tem uma mudança na sua vida. A questão para mim beleza, isso faz parte, isso nós vamos fazer, vai acontecer, mas e se eu não gostar de ver o resultado, Sidney? O que eu faço? Muda de novo. Né? A gente já falou aqui em outros episódios que a gente não percebeu ainda, mas a única constante é a mudança. Né? E eu acho que existe no nosso mundo, né, no mundo terreno, de gente inculta, pouco estudada e tal, a maioria ainda pensa que
uma decisão tomada é flecha lançada, né? Ela não pode ser voltada atrás. E eu acho que a beleza da nossa imperfeição é justamente essa. É a gente compreender que e não supervalorizar o erro. Eu acho que a gente já falou aqui sobre que a gente dá mais valor pro lado mal, né? A sociedade, o noticiário, né? A desgraça sempre tem mais valor do que a bondade, a caridade, etc. e tal. E eu acho que no universo micro, a gente faz isso também. A gente valoriza demais o erro, né? Eu acabei de te contar um caso em que acordei tenso porque errei de um negócio no trabalho. É uma coisa cotidiana, né? Só que ganha uma importância enorme, né? E eu acho que a grande beleza nossa é essa, de poder ser humilde o suficiente e dizer, errei, preciso corrigir. Não existe vergonha nisso, no meu modo de ver. Existe, pelo contrário, um reconhecimento. E eu vou fazer um paralelo aqui, talvez eu ocupe um pouco mais de tempo. Por exemplo, se eu convivo com você, com o meu irmão, com a minha mãe, com os meus filhos, com quem quer que seja, e eu sou humano, num ou noutro momento, eu vou errar contigo. Eu vou fazer algo que vai te desagradar, algo que vai te machucar, algo que vai te ferir. Porque a gente é humano, a gente erra. Só que eu te amo, eu vivo contigo porque eu quero estar ao seu lado, porque você é importante para mim. Se eu levar em conta apenas o erro, eu jamais vou me desculpar contigo, entende? E eu acho que a beleza está justamente isso, de você acordar no dia seguinte e falar assim, puxa vida, eu acho que eu passei do ponto, eu acho que eu errei, eu acho que eu machuquei o fulano. Mesmo que não tenha sido intenção. Então eu percebo que a gente deveria acordar no dia seguinte, pegar o telefone, ir na casa da pessoa, sei lá, mandar uma mensagem, qualquer coisa, falar assim, fulano, eu fiz isso contigo, assim, assim, você me desculpa? Eu pisei na bola, né? E segue a vida, porque tem gente que fica ruminando o erro. Outro dia eu contei o caso aqui de uma mulher que foi traída pelo marido e ficou com aquilo 20 anos. O cara morreu e ela ainda não desculpou ele por isso, né? Não perdoou ele por isso. Então, assim, faz sentido? Não faz, cara. Entendeu? Se a gente não tirar o erro da frente, em administração existe esse termo, né? O menor custo de um erro é o primeiro. Se você errou uma vez, vá e corrige. Porque se em função desse primeiro erro você continuar tomando uma direção errada, o custo financeiro, de tempo, etc e tal, depois vai ser muito maior. E essa é uma verdade, não tem jeito. A gente pode lutar o quanto for, mas, né, é nítido. Então, quanto antes você corrigir o erro, menos vai custar, menos valor ele vai ter, entende? Então, decisão tomada, no meu modo de ver, não tem problema de ser corrigida. Mesmo, assim, as consequências, obviamente, talvez você não controle, né? Talvez uma ação sua gere consequências que são imperdoáveis ou que são muito graves. Eu mesmo já fiz isso algumas vezes na vida. Mas ok, eu pago pela consequência do meu erro, não tem problema. Eu não me importo de pagar, entendeu? Tá errado, tem que corrigir. Não existe, fala assim, eu vou dar um jeitinho aqui para pagar menos ou para não me custar tanto. Não existe jeitinho, cara. O jeitinho é corrigir. Entende? Por mais que a gente queira, fala assim, puxa, mas e se eu contar uma história diferente? E se eu justificar? Inclusive, hoje em dia, as pessoas pedem perdão
mas não pedem, na verdade, né? Se você ler todos os discursos de desculpa, ela culpa quem recebeu a mensagem, né? Fala assim, você que entendeu errado, não foi isso que eu quis dizer. Então ela não se desculpa de fato, né? Ela só fala assim, não, você que é burro. Ou seja, além de não se desculpar, ela ainda entorta mais o problema. Você que não entendeu o que eu quis dizer. Porque as pessoas são literais demais, não enxergam um palmo à frente do olho. Não, excelente reflexão, Sidney, mas a questão é justamente essa. Erramos, corrigimos. Mudamos, não gostamos da mudança, vamos mudar de novo, porque não tem como voltar atrás, né? Não existe o volta atrás, o tempo não volta, a gente segue adiante. E seguindo adiante, quando depois que o Neo acorda, ele passa por todos aqueles tratamentos, tem toda aquelas atividades dentro do Nabucodonosor, né, que é o Overcraft do Morpheus, e chega num determinado momento que eles acessam um simulador, né, e aí o Morpheus vai mostrar para o Neo, explicar para ele o que é a Matrix. E lá dentro do simulador, o Morpheus, ele fala para o Neo, no início do século XXI, toda a humanidade estava reunida celebrando nossa própria grandeza quando criamos a inteligência artificial. E quando eu estava lendo isso, na minha cabeça aqui, me lembrou um pouquinho o Êxodo, naquela parte que Moisés sobe no monte para receber os mandamentos, e quem ficou, por conta dele ter demorado, começam a criar um Deus à parte, né? Já que Moisés não trouxe o Deus para a gente, vamos criar um Deus nosso, que foi o bezerro de ouro, né? E aí, essa questão do bezerro de ouro também traz algumas coisas que remetem até os dias de hoje, né? Será que a gente não sempre está tentando, eu falo, nós como humanidade, fazer o papel de Deus, Carla? Né? Em vez da gente buscar a verdade, a gente cria as nossas próprias verdades e acredita nisso sem nenhum pudor que nós estamos corretos? Então a gente quer ter razão, né? Então a gente quer impor a nossa verdade até na questão dos deuses, porque se nós pegarmos as pessoas que são fanáticas dentro de uma certa religião, cada um tem o seu Deus, cada um segue um Deus, então a gente vê que nós ainda somos muito politeístas. Eu acredito que a gente só vai conseguir entender o Cristo depois que a gente tiver dominado bastante os 10 mandamentos, porque nós estamos ainda muito cru nos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, a gente quase não fala de Deus, e quando fala de Deus, é de um Deus que faz a minha vontade. Tem que prevalecer a minha vontade, não a dele, né? E Deus não tem vontade. Isso que é interessante, né? Ele não tem vontade. Para ele, todos nós somos iguais. Mas faz parte ainda, né, gente? Eu acredito que tudo faz parte ainda dessa evolução. A gente ainda quer dar um passo maior que a perna. A gente está começando a entender o cristianismo, a falta de caridade, né? Porque se a gente for lá ver a palavra caridade, que é o perdão das ofensas, benevolência para com todos, não existe. Eu faço bem, mas para quem eu quero, eu escolho ainda para quem eu vou fazer, eu ainda escolho a minha religião, né? E eu acho que a gente tem muito que aprender ainda, muito, 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 né? A gente não tem essa verdade. Quando a gente começa a entender isso, a gente fica mais flexível, né? E entende que o outro, o entendimento dele de Deus é daquela forma, o meu é desse, mas que a gente pode entrar num consenso, aí já começa um passinho. Mas, por enquanto, as pessoas querem impor, né? O Sidney fala muito disso, eu acho muito legal, quando ele fala, né, sobre isso, né, da gente ainda estar muito assim perfeito, querendo tudo do nosso jeito. A gente acha que não, mas a gente ainda impõe muitas coisas, a gente põe muitas condições para se relacionar com os outros. E a gente disputa até questões de família, minha família é melhor que a tua, a família do teu pai não presta, a minha família presta, né?
e até dentro da família, né? Ao invés da gente ver o que é enriquecedor para aquela criança, né? Eu falo isso porque na minha família eu fui criada assim, né? A família do teu pai não presta, a família da tua mãe é melhor. Não pegou os talentos das duas e somou, né? Entra numa rivalidade. E com relação à religião também, a gente entra em rivalidade em questões com a gente mesmo, nessa questão de duelo. A gente fala de duelo, a gente está vendo para fora, mas a gente duela com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, ao invés de olhar o que aquilo pode melhorar na gente, né? Tanto a sombra como a luz, elas trazem algo para o enriquecimento do espírito, e que a gente precisa olhar para os dois com carinho, né? Para poder crescer. Eu ouvi na palestra a mulher falando sobre isso. Quando você vira as costas para os teus defeitos, para as tuas... para aquilo que você tem de ruim, para as tuas sombras, você é pego pelas costas. Então, você tem que encarar, olhar o que está certo, o que está errado, né? Erro vai ter, porque faz parte da nossa condição. Dúvidas nós vamos ter, mas é importante nós sabermos que nós estamos muito bem amparados. Nós não estamos sozinhos, né? Que você vê ali no filme. É uma questão de uma porção de pessoas ajudando ele. Ele já está preparado, mas ele precisa do outro. E a gente também, né? O protagonista, mas o protagonista ele precisa dos outros. E os outros são muito importantes para ele crescer, para ele se sobressair. Né? E como nós também somos muito importantes, cada um de nós aqui, né? Então, é isso que eu penso na vida, né? Todos nós somos importantes, os sinais estão aí. Eu olho para uma árvore e aquilo me fala tanta coisa, gente. Me fala de vida, me fala de tempo, de quem plantou. Né? Eu não consigo ver uma coisa só a parte material da coisa, sabe? Parece que abre um leque gigantesco. Às vezes eu penso que eu vou ficar louca, assim, de tanta coisa que passa na minha cabeça quando eu vejo uma pedra. Nada para mim é aquilo. E às vezes eu tento trazer aquilo porque aquilo realmente, aquilo é só uma pedra, mas eu não consigo. Parece que minha mente voa. E é difícil até trazer para as pessoas aquilo que eu sinto, né? Então eu vejo lá o começo do filme, para mim, dá para fazer umas 500 palestras, sabe? Eu acho que esse filme, cada detalhe, cada fala, igual o Alexandre que decorou cada fala ali, se a gente vê cada frase que tem ali, dá para você fazer uma palestra, dá para a gente fazer um tema. Então, é muito enriquecedor, mas a gente tem que estar aberto para tudo isso, né? Pode ser fechado. Eu vou citar um exemplo aqui, se vocês permitirem, mas eu acho importante para validar o momento de revelação que você citou do Neil anteriormente. Eu sou designer e por conta disso eu gosto muito de referências visuais. Coisas visuais me encantam mais profundamente do que outras formas de manifestação artística. Pois bem, existe o Cirque du Soleil, que é um circo canadense. Hoje está falido, né? Está para ser vendido e tal, não sei o quê, mas ele é bastante profundo no seu tema, foi inovador sobre diversos aspectos, tal. E um dos espetáculos que eu assisti trata-se de uma menina que faz o papel de um pintinho, se eu não me engano. E aí a função dela era isso. Ela participava de um espetáculo e ela entrava, fazia um barulhinho e saía. 2 horas de espetáculo, a participação dela era de 5 segundos. Só que é aquilo, uma artista querendo trabalhar, precisando pagar a conta, e era aquilo que ela tinha, e aquilo que ela fazia direitinho, ensaiado, tal, não sei o quê. Só que com o passado 2 anos, ela cita que ela começou a ficar entediante, porque ela falou assim, cara, qual é a minha importância nisso tudo aqui? Eu venho aqui para falar um pio e vou embora, né? E aí ela, que nem a Carla citou agora, ela começou a filosofar sobre aquilo e imaginar a posição dela perante aquele espetáculo. E aí ela mesma cita, dizendo que começou a pirar o cabeção e
e começou a fazer outras interpretações, outros cacos, né, como chama no teatro, durante a intervenção dela. O resultado final é que ela descobriu alguma graça, algum poder criativo naquela interpretação de 5 segundos que ela tinha num espetáculo de 2 horas. E com isso ela ficou mais tempo, depois ficou acho que 5 anos interpretando o mesmo personagem dentro do espetáculo. Se você olhar qualquer apresentação do Cirque du Soleil, é de uma graça, de uma leveza que você fala assim, nossa, como que pode fazer isso, né? Como é possível um ser humano ter essa capacidade de dar saltos de 10 metros, de pular de não sei aonde, de se contorcer, enfim, essas coisas todas. São coisas quase sobre-humanas o que eles conseguem fazer com o corpo. Só existe uma maneira de fazer isso. Você acha que ele acordou e foi? Não. É treino em cima de treino, em cima de treino, em cima de treino, né? Então é preparo. E aí o que acontece? A gente cobra das nossas atitudes como seres humanos uma atitude perfeita, como só para complementar o que o que a Carla disse. Só que a gente está no meio do treinamento. Ninguém está pronto ainda. O dia que estiver pronto vai sair perfeito. Só que enquanto não estiver perfeito, significa que não está pronto. Entende? Então, assim, não adianta a gente exigir do filho, por exemplo, a nota máxima no colégio no primeiro ano de escola. Querer que ele tenha uma atitude ética perante a vida, perante os amigos, se ele não entrou numa discussão de trabalho que envolve dinheiro, né? Não adianta a gente cobrar moral de um funcionário público se ele não tem formação sequer para entender o significado de moral, né? Acho que a gente deve cobrar como cidadão, mas entender a imperfeição humana, e não estou dizendo aqui que eu sou conivente, muito pelo contrário, eu sou combativo e acho que isso é o que me trouxe até aqui. Mas a gente exige, como a Carla falou, as coisas perfeitas a nosso modo. Mas quem falou que a gente, humano, nascido na periferia, que a gente é perfeito? Não é, cara. Se a gente fosse perfeito, a gente não teria nascido aqui. Entendeu? A gente está na periferia do mundo material, né? O filme, ele é muito legal também, porque no nosso mundo ocidental, ele traz um pouco do contato com a forma oriental de pensamento, né? Aquela situação de nós não somos esse corpo, nós estamos aqui, esse mundo é só uma passagem. Assim, ele mistura um pouco a situação do Neil e a situação de toda a humanidade naquele contexto do filme, né? Com alguns elementos da cultura oriental que são muito interessantes. E hoje não tem muito como a gente fugir, né, desse contato. E para o oriental fazer um pouco de meditação, por exemplo, né, que agora está na moda, o pessoal está fazendo meditação à torta direito. É importante isso, né? As pessoas estão tendo algum contato com algo que está no interior, nem que seja a própria respiração, né? Agora, tem uma meditação que eu achei bem interessante, que durante a respiração, você inspira pensando, eu não sou esse corpo, e expira pensando, eu não sou essa mente. E aí fica a pergunta, né? Quem eu sou? Né? Para o oriental, essa situação ela é bastante lógica, né? Essa busca pelo seu eu real, pelo seu eu divino, né? Pelo eu que foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, né? Mas para o ocidental, essa busca
interior, ela é algo muito novo, né? Apesar de a gente já ter esse contato com meditação no Ocidente há muito tempo, o volume que tomou hoje é uma novidade, né? Mindfulness, né? Acho que é assim que fala, que o pessoal está falando, que você estar presente aqui e agora. Mas a situação vai um pouco além. E o interessante é que o filme ele traz isso, né? Quando o Neil ele começa a desenvolver consciência e uma parte do que faz ele desenvolver a consciência é ele ter a percepção de que naquele mundo onde ele está inserido como dentro de um programa de um computador, aquilo não é ele não é aquela personagem, né? E aquele mundo não é aquela a situação real. Então, assim, ele vai ter que buscar quem ele é e qual é a situação real. Então, essa ligação do filme com os conceitos orientais são bem interessantes.